Graça e paz, meus irmãos. Abram suas Bíblias no livro de Tiago, capítulo 2. Nós vamos fazer a leitura e um breve estudo dos versículos de 1 a 13. Não se deve fazer acepção de pessoas. Versículo 1. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhe disserdes, tu assenta-te aqui, em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui embaixo dos estrados dos nossos pés. Não fizeste distinção entre vós mesmos e não vos tornaste juízes, tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus irmãos amados, não escolheu Deus o que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem e não são eles que vos arrastam para os tribunais? Não são eles que blasfemam o bom nome sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei como aquele que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Meus irmãos, vamos começar o estudo do capítulo 2 do livro de Tiago, onde ele fala que nós não devemos fazer acepção entre as pessoas, ou seja, nós não devemos fazer distinção, diferenciação, um tratamento diferenciado baseado na sua imagem, no que nós vemos ou na nossa interpretação sobre aquela pessoa. No versículo 1 diz assim, meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar em vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em traje de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, que está com roupas esfarrapadas, né? Tratar com diferença o rico do pobre. Isso aí, meus irmãos, é muito comum de nós fazermos naturalmente. Nós olhamos para as pessoas e acabamos julgando elas pelo que elas vestem, como elas se apresentam. Nesse caso, nós só estamos vendo a parte exterior. Nós não sabemos o que elas guardam realmente nos seus corações. E nós não devemos fazer esse tipo de julgamento. Aqui no decorrer desse estudo, na conclusão dele, nós vamos entender por quê. Aqui Tiago fala para a igreja de 2000 anos atrás, mais ou menos. Mas parece que ele está falando para as igrejas dos dias de hoje, né? Onde nós vemos igrejas com estacionamento exclusivo, área VIP, enfim, tantas coisas assim mundanas que estão adentrando a igreja. E hoje o foco da igreja está deixando de ser Jesus Cristo e passando a ser o entretenimento. No versículo 4, Tiago exorta, não fizestes distinção entre vós mesmos e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos. Ele está dizendo que nós não devemos fazer diferenciação entre as pessoas, para que nós mesmos não sejamos juízes perversos. Presta atenção no ensino. No versículo 5 diz, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé.
Aqui vamos fazer mais uma reflexão. O pobres aqui não significa necessariamente pobre financeiramente, pobre de dinheiro. Muitas vezes na Bíblia, pobre pode ser utilizado com sinônimo de fracos e humildes aos olhos humanos. Uma referência aqui bíblica é que em Mateus 5, versículo 3, onde fala sobre as bem-aventuranças. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqui não fala bem-aventurados os pobres financeiramente. Aqui está falando os humildes de espírito. E a riqueza a qual nós estamos falando aqui, ela se trata de fé e não de dinheiro. Eles não vão ser ricos, ele não está se referindo aos ricos de dinheiro, mas que serão ricos em fé. No versículo 6, Tiago continua. Entretanto, vós outros, ele está fazendo uma pregação direcionada para os crentes, para nós, que já fazemos parte do povo de Deus, para nós que já estamos na caminhada rumo à santificação, rumo à salvação. É para quem já conhece Jesus. Continuando aqui, já no versículo 6, não são os ricos que vos oprimem e não são eles que vos arrastam para os tribunais? Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado na leitura e na interpretação da palavra, novamente enfatizando a respeito do significado de rico e o significado de pobre. Muitas vezes a gente fala de rico, mas a gente está pensando em rico financeiramente, mas podem ser ricos e pobres espirituais. Nesse caso, o rico a que ele está se referindo aqui, sim, é um rico financeiramente, porém pobre de espírito. Não quer dizer que todos os ricos são assim, e nem que todos os pobres são ricos espirituais. Não é disso que está falando. Mateus 6,24, vamos trazer uma referência. Ninguém pode servir a dois senhores. Olha que interessante. Porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Nesse caso, observem, ele está falando que as pessoas, elas não devem ter apego ao dinheiro, ou seja, querer ganhar dinheiro, manter o seu dinheiro a qualquer custo, independente da forma que ele é conquistada, da forma que ele é mantido. É disso que se trata. Esse rico aqui, que nós estamos tratando no livro de Tiago, onde Tiago está exortando a igreja, ele está falando dessas pessoas que oprimem e que levam para os tribunais. Mas não são só os ricos que levam os pobres para os tribunais. Muitos pobres também levam outros pobres para os tribunais e muitos pobres levam os ricos para os tribunais. Isso aí é uma referência que tem um sentido mais amplo. Nós devemos estar atentos para a gente não se enganar, meu irmão. No versículo 7, diz o seguinte: observais a lei régia segundo a Escritura. Segundo a Escritura, nós estamos falando aqui da lei mosaica, dos 10 mandamentos, onde começou esse sentido de lei, e os mandamentos que nós vamos tratar a seguir. Aqui Tiago fala: amarás o teu próximo como a ti mesmo. São os 2 mandamentos principais que Jesus deixou, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Esse amar ao próximo como a ti mesmo é um dos mais difíceis que tem de se cumprir. E através dele, todos os outros mandamentos se cumprem. O que significa amar o próximo como a ti mesmo? Significa fazer para o outro o que você gostaria que fizesse para você. Aqui nós vemos em Mateus 22:39, que fala justamente sobre amarás o próximo como a ti mesmo.
É um trechinho onde está citado na Bíblia, fora aqui em Tiago, né? Então Tiago está citando o Evangelho de Mateus, como também ele está citando Êxodo 20, que é onde está lá escrito na Bíblia os 10 mandamentos. No versículo 10, ele diz o seguinte: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Então, assim, não adianta nós vivermos pela lei e falar assim, não, eu não vou, eu amo o meu próximo. Ah, mas eu adulterei, eu matei. Fala, não, então você não ama seu próximo, porque você não queria que alguém te matasse, ou não queria que você fosse traído. Então, é o que está dizendo aqui. O pecado, se você cometer um pecado pela lei, você já seria culpado de todos. Mas aí veio Jesus Cristo para nos ajudar, pois ele sabendo, Deus vendo da nossa limitação humana e que nós por nós mesmos não conseguiríamos vencer o pecado e cumprir as leis, ele envia Jesus para nos salvar, para nos redimir dos nossos pecados através do seu sangue. Na sequência aqui, no versículo 11, não adulterarás, que é um outro mandamento. Você vê que o não adulterarás, ele se encaixa perfeitamente em amarás ao próximo como a ti mesmo. Se você ama o próximo, você não vai adulterar, porque você não queria que ninguém adulterasse contra você. Aqui em Mateus, capítulo 5, versículos 27 e 28 diz: ouvistes que foi dito, não adulterarás. Aqui é Jesus falando, tá? Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Então, meus irmãos, não é simplesmente a consumação dos atos que se consideram pecado. Até o próprio pensamento é um pecado. Porque, como nós sabemos, Deus não olha para a nossa aparência, Deus olha para o nosso coração, o nosso sentimento. Nesse caso, meus irmãos, se torna quase impossível nós não pecarmos nunca, pois somos seres humanos, somos passivos do pecado. Por isso nós precisamos tanto que Jesus interceda por nós para que haja salvação, ou ninguém por si só conseguiria alcançar essa própria salvação. Na continuação, mais um exemplo sobre um dos mandamentos: não matarás. Esse aqui é até um pouco mais controverso, mais difícil de termos a interpretação. Não matarás também pode ser dito não assassinarás. É diferente você matar e assassinar. Assassinar diz que você está agindo contra a vida de um inocente. Então, por exemplo, num assalto, a pessoa vai lá e dá um tiro na vítima e o mata. Então, isso foi um assassinato. Ou a pessoa, quando comete um aborto, isso é um assassinato. Ou um suicídio, isso é um assassinato. Agora, e se a pessoa estiver sendo agredida e acabar, no seu ato de defesa, acabar matando outra pessoa? Isso é um assassinato? Ou é só uma morte? Ou é legítima defesa? É o que nós falamos no direito, né? De homicídio culposo e homicídio doloso. A pessoa teve culpa, mas não teve dolo. Enfim, é um assunto bem complexo e de difícil interpretação. Lá em Êxodo 20, versículo 13 diz: esse mandamento é não matarás. É onde ele está escrito em Êxodo. Porém, nós vemos no Antigo Testamento o próprio Deus ordenando que os povos fossem mortos, como nós podemos ver em Josué, capítulo 8, versículo 24. Eu vou ler só um trechinho porque ele é um pouco longo. Tendo os israelitas acabado de matar todos os moradores de Ai, e aí continua. Enfim, o próprio Deus ordenou que Josué entrasse na cidade, matasse a todos, destruísse a cidade. Enfim, como nós vemos várias passagens no Antigo Testamento.
Em contrapartida, nós vemos em Lucas, capítulo 6, versículo 27 e 28. Agora é Jesus falando. Digo-vos a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Meus irmãos, eu não tenho um entendimento completo sobre esse tema do não matarás. Eu não consigo às vezes entender porque no momento Deus ordenou que fossem mortos, no outro momento Jesus, que é o próprio Deus, ordenou que nós perdoássemos os nossos inimigos. Mas como nós vivemos pela lei da graça e não pela lei mosaica, nós vivemos pelo amor de Cristo, para a salvação através de Jesus Cristo, eu prefiro seguir o mandamento de Jesus, que nós devemos amar os nossos inimigos, fazer o bem aos que nos odeiam. Não é fácil, meus irmãos. Por isso que Jesus também disse aos que querem, se você quer me seguir, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. No versículo 13, que é o último versículo que nós vamos fazer desse trecho de estudo, diz: porque o juízo é sem misericórdia com aquele que não usou de misericórdia. Ou seja, se você, no dia do julgamento, se você não perdoou, você não será perdoado. E aqui no finalzinho vem a conclusão: a misericórdia triunfa sobre o juízo. Ou seja, se você teve misericórdia quando você foi agredido, quando você foi insultado, você terá misericórdia de Deus. E a misericórdia triunfa sobre o juízo. Aqui apenas uma referência para nós encerrarmos esse estudo. Na oração do Pai Nosso que Jesus nos ensinou, que está lá em Mateus 6, versículo 12. Eu vou ler só um trechinho, tá? O versículo 12, o 14 e o 15, que diz: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado aos nossos devedores. Porque, olha a explicação: se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Lembre que eu já falei no estudo anterior que toda a Bíblia aponta para Jesus e que nunca se tratou a salvação do que nós fazemos para nós mesmos, mas sim do que nós fazemos para o próximo. Que nós possamos enxergar o mundo com os olhos de Jesus. Que toda honra e toda glória seja dada ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.